Livro do profeta Isaías, capítulo 6 e verso de número 6, que diz assim: Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Amém? Isaías capítulo 6, verso de número 6. Esse é um verso que está dentro do chamado do profeta Isaías, mas tem uma questão aqui muito importante. O que está acontecendo é que Isaías tem esse encontro com a presença de Deus e ele toma para si um arrependimento muito profundo. Se você pegar os versos anteriores, ele, diante da revelação de Deus, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E então, mediante a esse reconhecimento, há uma ação. E aqui eu quero pontuar para você a primeira coisa. Você só pode ser tratado naquilo que reconhece que tem um problema. Eu vou repetir. Você só pode ser tratado em alguma área da sua vida que você reconhece que tem um problema. Por que as pessoas demoram muito para ter uma transformação de vida? Por que as pessoas demoram para ter uma mudança na sua história? Porque elas não reconhecem que tem um problema. Isaías, quando tem um encontro com a presença de Deus, ele imediatamente reconhece que tem um problema. Ele diz: os meus lábios são impuros, eu preciso de transformação. A gente passa muito tempo apontando o erro do outro, enxergando o erro do outro, querendo que o outro mude, que o outro seja transformado, mas nós nos esquecemos de olhar para nós mesmos. Isaías tem um encontro com Deus e ele imediatamente reconhece o seu problema, a sua dificuldade, a área da sua vida que precisava ser tratada. Você consegue enxergar isso? Você consegue ter dimensão do quanto isso é importante? Escreva aí, coloca nos comentários, anote aí no seu caderno. Você só pode ser tratado em uma área que você reconhece que tem um problema. Quando você não reconhece que tem um problema, você não pode ser tratado. A gente fica ali peregrinando e não há mudança de vida, não há mudança de história. Por que essas questões não acontecem? Simples. Porque, primeiramente, para ter uma mudança é necessário ter um reconhecimento. Eu reconheço que tem um problema. Eu reconheço que preciso de ajuda. Eu reconheço a minha limitação. Eu reconheço a minha fraqueza. Não é de qualquer forma. As pessoas ficam esperando um milagre em áreas que ela nem sabe que tem um problema. Isaías, quando tem esse encontro com Deus, sabe o que acontece? Ele reconhece que tem um problema. Olha aqui o versículo de número 5. Então disse eu: ai de mim. Não é ai do outro, do fulano, do beltrano, do ciclano. Não. Ai de mim. Eu reconheço que tem um problema. O que a maioria das pessoas fazem? Escondem. Vivem uma vida de aparência. Vivem uma vida totalmente fora, escondido. E é aqui que reside o grande problema da maioria dos cristãos. Porque eles passam a vida toda vivendo uma vida de aparência, sem ter de fato o problema tratado. Por que o problema não é tratado? Porque escondem.
Eu tenho um problema, mas eu escondo ele. E todo problema que é escondido, ali na frente se torna um escândalo. Todo problema que é escondido, ali na frente, ele vira um escândalo. Porque veja, há uma diferença enorme entre você confessar um pecado e ser descoberto fazendo ou realizando um pecado. Quando você confessa um pecado, a própria confissão revela que você deseja mudar. Eu fiz, mas reconheço que errei, por isso eu estou confessando. Quando você é descoberto, o que se entende é que você não queria que aquilo fosse revelado, por isso foi descoberto. E toda vez, na maioria das vezes, as pessoas acabam sendo descobertas porque não reconhecem que aquele é um problema. Sabe aquela falsa sensação que as pessoas têm? Não, a hora que eu quiser eu paro. A hora que eu quiser eu paro de beber, a hora que eu quiser eu paro de fumar, a hora que eu quiser eu paro de mentir, eu paro com as drogas, eu paro com o adultério, eu paro com a pornografia, eu paro. Ela está presa dentro de uma cilada, porque ela imagina que para a hora que ela quiser, até o dia que ela resolve parar e descobre que ela é escrava, que não é tão simples assim. Então veja, qual é a grande questão da nossa vida? É reconhecer que somos limitados, falhos e pecadores. Escreva aí, limitados, falhos e pecadores. Por isso precisamos de Jesus. Sem Jesus, meu Deus, as nossas limitações, as nossas fraquezas, elas explodem. Agora veja, quando Isaías reconhece isso, eu sou um homem de lábios impuros. Isso está no versículo 5. Isaías capítulo 6, verso 5, Isaías está dizendo, eu sou um homem de lábios impuros. Imediatamente, o versículo 6 diz, então, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, tirada do altar, com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca. Veja, o anjo tocou exatamente onde Isaías disse, eu tenho um problema. Será coincidência? Será sorte de Isaías? É óbvio que não. Isso é proposital. Escreva, Deus só toca em áreas que eu reconheço que preciso. Meu Deus. As pessoas ficam, por que eu não tenho a minha vida transformada? Porque nunca reconheceu que tem um problema. Porque nunca confessou que tem um problema. E quem não reconhece não pode ser tocado. Porque você só é tocado em áreas que reconhece. Por isso que o maior objetivo do diabo é que você esconda os seus pecados, que você esconda os seus problemas, porque todo pecado escondido, todo problema escondido não pode ser alcançado por Deus. Não pode porque Deus não tem acesso, não, porque existe um princípio. Deus só toca em áreas que você reconhece que precisa. Esse é o princípio.
É só você ler. Se você vê o verso 5, Isaías diz: os meus lábios são impuros. Imediatamente o verso 6 e 7 diz: o anjo tocou nos meus lábios. Por que tocou nos lábios? Porque foi exatamente a área que Isaías reconheceu que tem um problema. Toda vez que você reconhece, toda vez que você coloca diante de Deus, toda vez que você escancara o seu coração dizendo: Senhor, essa área eu preciso de ajuda, eu não consigo, eu sou falho, eu tento, mas parece que toda vez tem algo que me limita, tem algo que me impede, você é tocado por Deus. O princípio de reconhecer que nós precisamos de ajuda. Precisamos que o Senhor toque a nossa vida, toque a nossa história. Você está entendendo isso? Você nunca reconheceu que tem um problema. Porque toda situação você joga nas costas dos outros. Ah, é culpa do outro. Sabe por que eu fiz isso? Por causa do outro. Sabe por que eu falei isso? Por causa do outro. Sempre é o outro. E sabe qual é a consequência disso? Você nunca é tratada por Deus. Nunca é tratado por Deus. Porque você terceiriza a culpa. A culpa é sempre do outro. Você sempre é a vítima. Não, eu reconheço, Senhor. Eu reconheço que eu sou fraco. Eu reconheço que eu tenho um problema com álcool. Eu reconheço que eu tenho um problema com drogas. Eu reconheço que eu tenho um problema com pornografia. Eu reconheço que eu tenho um problema com adultério. Eu reconheço, eu sou essa pessoa. Sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso. Eu já tentei, mas eu não consigo. Sabe como é que você vive uma vida? De 2 em 2 meses. Não, fiquei 2 meses, mas caí de novo. Parece que, meu Deus, eu fiquei 2 meses. Sabe o que a Bíblia diz? Se o Filho do Homem verdadeiramente, se o Filho do Homem vos livrar, verdadeiramente sereis livres. O Filho do Homem, quando liberta, não te liberta 2 meses, não. O Filho do Homem não te liberta para você viver, não, eu consegui 1 mês. Isso não é libertação. Isso aí é você tentando por conta própria. Isso é você tentando por esforço próprio. Por isso que você diz assim: consegui, fiquei 1 mês, fiquei 6 meses, fiquei 1 ano. Não, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberto. Agora nós precisamos reconhecer. Sem reconhecimento, não existe transformação. Como é que você vai poder se arrepender de algo que você acredita que está certo? Como é que você acredita que vai ser transformado em alguma área que você sempre disse que tem razão? Não vai. Não vai. É por isso que as pessoas passam muito tempo da sua vida sem serem tocadas por Deus. Porque estão sempre certas, cheias de razão. E isso impede a ação de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você reconhece essas áreas débeis da sua vida, da nossa vida, porque eu me incluo nisso, as nossas áreas que são fracas, limitadas, precisam de ajuda.
Nós precisamos de transformação. Mas como ser transformado em áreas que a gente não reconhece que tem um problema? Todo encontro com Deus, ele proporciona a oportunidade de olharmos para nós. Sabe, a gente tem muita dificuldade de enxergar a palavra de Deus como um espelho, onde a gente consegue se ver. Então eu pego a Bíblia e a Bíblia precisa ser para mim um espelho. Como assim, pastor? Eu preciso me ver ali. É para mim que a Escritura está falando. Mas geralmente a Bíblia para a maioria das pessoas é uma janela. Ela está lendo, mas ela está falando, isso aqui serve meu marido, isso aqui serve minha esposa, isso aqui serve meu filho, mas nunca serve para ela. Porque ela não reconhece que precisa de transformação. Quem precisa de transformação é aquele que reconhece. Agora nós passamos boa parte da nossa vida sem reconhecer que precisamos de transformação. Passamos boa parte da nossa vida sem reconhecer que precisamos de ajuda. Passamos boa parte da nossa vida lutando com as nossas próprias forças. E é por isso que a gente vive uma vida, de tempo em tempo você encontra a pessoa e ela está caída, ela está abatida. E aí eu até acredito na sua fala sincera que ela diz, pastor, mas eu tentei, eu acredito que você tentou. Mas tentou pela força humana, tentou pela limitação humana. É por isso que você tenta e não consegue. É por isso que você luta tanto e não tem resultado. É por isso que você se esforça, cansa e desiste, porque você está fazendo algo de força própria. Mas não é isso que o Senhor Deus nos chama para viver. Porque toda vez que você reconhece que tem um problema, toda vez que você reconhece uma área frágil da sua vida, assim como nós lemos aqui, Isaías foi tocado exatamente na área que reconheceu que tinha um problema. Ele foi tocado exatamente nos lábios que ele diz, os meus lábios são impuros. E é ali que o anjo tocou. Poderia ter tocado em outras áreas? Poderia. Mas por que não fez? Não o fez simplesmente porque aquela foi a área que ele reconheceu. Agora, infelizmente, nós estamos diante de pessoas que se colocam como dono da verdade, dono da razão, tudo tá bom, tudo tá perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é em paz. E é por isso que não existe transformação, porque a transformação parte do princípio do reconhecer que algo não está bom. Você se lembra quando Deus pega o profeta Ezequiel? Você pode ler isso em Ezequiel capítulo 37. Quando Deus pega o profeta e leva ele lá no vale de ossos secos, antes de qualquer outra coisa, Deus faz com que ele ande pelo vale, reconheça o vale. E então vem a pergunta, acaso esses ossos podem voltar a ter vida? Porque veja, você precisa reconhecer que tem um problema. Você precisa enxergar que tem um problema para que depois Deus providencie a solução. Agora, você não reconhece, você sempre tem razão, é por isso que não é alcançado pela transformação de Deus. Então, muita gente vive uma vida sem transformação, sem milagre, simplesmente porque não reconhece que tem um problema. Simplesmente não reconhece que é limitado e precisa de ajuda. Agora, esse espírito altivo que se levanta, ele impede o milagre de Deus. Por isso nós lemos aqui, verso 5, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Olha essa fala de Isaías.
Olha esse reconhecimento de Isaías. Ele sabe diante de quem ele está. É por isso que ele está dizendo: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros. Eu estou diante de Deus. Agora a gente chega diante de Deus com reclamações. A gente chega diante de Deus com um pensamento de: Senhor, o que está acontecendo? Olha a minha vida, olha a minha situação. E a única coisa que Deus espera é que haja um reconhecimento. Seria tão mais simples, seria tão mais fácil, seria tão mais profundo, tão sobrenatural, tão transformador, se reconhecêssemos de imediato quem nós somos diante de Deus. Isaías vive uma transformação, porque olha o que diz o verso 7. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Olha essa palavra. Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece isso. O anjo toca nos seus lábios, ele diz: a tua iniquidade, o teu pecado foi tirado. Aquilo que eu reconheci diante de Deus, Deus está dizendo agora eu estou tirando de você. Foi tirada, não foi você que tirou, foi tirada de você. Conseguiu enxergar isso? Isaías não precisou se esforçar, Isaías precisou reconhecer. É diferente. Tem muita gente se esforçando. Não teve esforço. Aqui o que Isaías fez foi apenas reconhecer que tinha um problema. Quem fez o esforço foi o Senhor. Quem tirou foi o Senhor. Quem arrancou foi o Senhor. Porque é isso que acontece quando nós estamos diante de Deus e reconhecemos. É Ele quem faz. Sempre será Ele. Sempre. 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 Ô glória! Amém, queridos? Louvado seja Deus por mais uma manhã